E o Wellington Carvalho está colocando aqui a questão Verratti, o caso Verratti. Diz ele que Verratti atrapalha o esquema do Diniz, é um debate antigo já dos torcedores e que foi vitaminado depois de ontem, né? Acho que em vários momentos aqui nesse canal a gente fez esse debate e a gente fechava numa posição que, diante de uma galera que começou a identificar o Verratti como o grande problema do Vasco da Gama, a gente terminava numa conclusão defendendo o Verratti, porém colocando que os 90 minutos para o Verratti não podia ser assim, que precisava de opções de jogo, de um ataque mais móvel a depender da situação do jogo, e que o Diniz precisava ter isso em conta no seu leque de opções. Acho que o jogo de ontem dá uma mexida nesse debate, né? Ele reposiciona algumas coisas. Porque essa oportunidade de um Vasco jogar sem o Verratti, com esse suposto ataque mais móvel, já numa conjuntura de Rayan fixo no time titular e já realidade, e DVD voltando de contusão. Era a oportunidade que a galera que tinha essa tese de que o Verratti atrapalhava o time precisava, né? E, cara, quando a gente faz 6-0 e esse ataque funciona, a dinâmica desse ataque funciona, eu acho que fica difícil não levar a sério a quem defende que o Verratti devia comer um banquinho. Eu queria ouvir você, Luquinha. O que você espera para esses próximos momentos e a sua opinião sobre esse tema aí do Verratti, cara? Cara, é meio foda, né? Inclusive, eu tô até vestindo a camisa do Verratti. É foda. É tipo, eu gosto do Verratti. Eu não sou o cara que acho que ele é o problema do Vasco. Eu acho que o problema do Vasco vai muito além do Verratti. Pô, a gente tava com um cara que, tipo, por mais que lá atrás, quando veio, falei assim, caralho, eu gosto muito dele. Gosto do nome, gosto do futebol e acho que vai dar certo, que era o caso do João Vitor. E, pô, e veio e infelizmente não deu certo. E eu queria muito que ele saísse, sendo que, tipo, a gente não sabe o dia a dia dos treinos, eu pelo menos não tenho acesso ao dia a dia dos treinos e tal, quem tá indo bem, quem tá indo mal. Só que, pô, a gente sabe muito bem que o Diniz não é. O Diniz é até maluco, mas ele não é maluco a ponto de colocar uma pessoa que tá indo mal no treino, tá ligado? Então, assim, tipo, eu acho que realmente, se você virar pra mim e perguntar, pô, Luquinhas, você acha que o Verratti é um cara que encaixa 100% no esquema do Diniz? Não acho. Só que eu acho que, porra, é um cara que faz gol pra caralho e não é um cara que tem que ser desperdiçado. Mas eu concordo com o que tu falou, que, tipo, talvez não precise jogar os 90 minutos. E acho que o Diniz, porra, como a gente não esperava que fosse ter isso tão rápido, o Diniz tá com um problema bom, né? Que é de ter que reposicionar o time de uma forma que o David jogue também, porque, pô, o moleque entrou bem pra caralho ontem, isso é inegável. Ele participa não só do gol que ele fez, ele também na triangulação ali do gol do Coutinho, porra, ele teve a visão de saber que o Coutinho tava passando ali pra ele dar a bola na frente, o Coutinho saiu, parecia que tava impedido, porque, porra, ele saiu de uma forma que não tinha ninguém perto dele. Então, assim, a bola que o Coutinho deu pro Nuno, o Nuno já soltou no DVD e ele já, bum, na frente pro Coutinho sozinho. Então, assim, tipo, pô, o David tem potencial para ajudar a gente pra caralho. E acho que, assim, com a galera que o Andrés Gomes que veio também, centralmente a gente não sabe como é que tá, né? Que falou que tinha uma lesãozinha. A gente não sabe como é que é essa lesãozinha aí. Até o que, é que vai acontecer, se ele vai jogar, se ele não vai jogar. Como é que ele se comporta dentro de campo, se é mais um estilo do Verratti, se é mais um estilo do David e tal. E tentar, né, irmão? Tipo, eu gosto do Verratti, porque eu acho que ele é o estilo do jogador que, pô, você vai ver o scout dele, vai ficar 15 segundos com a bola no pé durante o jogo inteiro, ou menos, mas que pode resolver pra gente, sabe? Só que, assim, como a gente tem agora a possibilidade com o David, eu acho que a gente pode ser testado como foi testado ontem, por obrigatoriedade, porque o Verratti não podia jogar, e acho que deu certo, né? Não sei Você se foi acha Danilo, que uma o Diniz sorte. volta com o Verratti no próximo jogo? Ou vai manter? Cara, boa pergunta. eu acho que ele volta com o Verratti, mas acho Eu que ele também vai acho que estar muito volta. mais suscetível a colocar o David antes Ah, do tempo que o sim. Verratti canse, sabe? Não só por uma questão eu, de fadiga do Verratti, mas a opção dele também de jogo. eu acho que volta muito pouco. No futebol tem muito isso, assim, de hierarquia, né? Tipo, pô, o cara era titular,
aí não jogou Capitão. porque estava suspenso. Aí, porra, ele volta e perde a posição. É muito difícil. Se o Diniz tivesse tirado o Verratti ali por opção, tipo, não, vou testar aqui, e aí deu certo, beleza, vai manter. Mas como o cara saiu por conta do cartão, eu acho que gestão de grupo, né? O Verratti é um dos líderes do Exato. elenco e tal. Acho que Liderança também. não vai tirar o cara assim, mas concordo que agora ele vai estar mais pensativo a mexer mais cedo. Como a mexer, né? Porque na verdade ele não tirava o Verratti do time e era o que acabava irritando a gente. Ô, Eu Danilo, eu acho. queria te ouvir desse debate todo, né? Na verdade, porque ontem tu não fez o pós-jogo, cara. Uhum. Tu deu uma palhinha no início, mas dá um geralzão de como é que tu acha que esse 6-0 impacta em tudo isso. Não, eu acho que o que eu falei, ele também é capitão do time, né? Muito complicado você tirar, além do artilheiro, um cara de personalidade, e o capitão, assim, do nada, né? Não que a galera esteja errada em analisar a possibilidade de ter uma outra formação. Eu acho que o Diniz, assim, ele tem essa qualidade que eu comentei no início do programa, de o Vasco jogar de uma forma ofensiva fora de casa. Que a gente talvez, sei lá, tem muito tempo que a gente não vê, muito tempo que a gente não vê o Vasco jogando dessa forma. Agora, ele também é um cara, na minha visão, assim, tirando essas mudanças lá atrás, como o Hugo Moura de zagueiro, ele é um cara que não gosta muito de mudar o esquema do time. Eu não vejo ele. Tô mudando de um jogo para o outro, porque vamos dizer, o Juventude não é o caso. Joga com 3 zagueiros, ou tem um ala mais defensivo, então eu vou mudar aqui os meus jogadores por causa disso. Ele não tem essa característica. Ele acredita muito no sistema dele, né? E eu acho que talvez, assim, eu gostaria de ver um equilíbrio maior. Acho que o time, talvez, nessa gangorra de jogo quarta, domingo, canse pela marcação alta, a exigência que ele pede dos jogadores, sabe? De uma intensidade. E talvez até o Nuno, o Coutinho, o próprio Verratti. Eu nem acho que o Verratti seja um cara que se desgaste tanto, mas talvez pela forma do Diniz cobrar os jogadores, e nós temos um elenco mais velho, esses jogadores como o Coutinho, o Verratti, a gente depende muito de um banco. E aí, quando vem o banco do Vasco, né, a gente já sabe que cai muito de qualidade. E nem é uma questão, eu nem acho que o Diniz prioriza porque ele não quer dar chances para garotada, ou para Garré, ou para Lloyd, nada disso. Eu acho que realmente cai muito de qualidade e é muito perceptível, né? Então, eu não sei se essa equação de tirar o Verratti ou poupar o Verratti, pode ser que a gente ganhe uma arma de forma de jogo diferente, de ter um Verratti no segundo tempo, ou experimentar no primeiro tempo de um jeito e botar um David corredor no segundo. Acho que a gente ganha uma dinâmica, porque infelizmente os reservas até agora não demonstraram isso. Tem aquela estatística, né, muito doida, que nenhum jogador que saiu do banco conseguiu participar de gol, fazer gol, uma coisa muito louca. Você pensar, como é que eu estou aqui para tentar mudar uma partida e os jogadores não conseguem fazer isso, né? Então, acho que a gente pode ganhar uma alternativa, mas acho que o Diniz também é um cara muito fechado no jeito que ele joga. Ele não é reativo ao que o time está o teu adversário está apresentando. É o time adversário que vai ter que aprender a marcar alta a saída de bola do Vasco, até a movimentação dele lá. Acho que o Diniz tem um pouco essa cabeça, né? Pelo menos é a minha impressão. Então, a gente pode ter essa mudança um pouquinho, mas dentro do esquema eu vejo pouca mudança. E o Vasco Saudade daquele reserva que sempre entrava e resolvia alguma coisa, né? Tipo, aquela época do Jean, tô doido. Sempre entrava e resolvia. Lembra disso? Sim. Todo mundo já sabia que o Vindo Jean mais ia entrar e para ia fazer perto, alguma um coisa. Bernardo, né? Bernardo, Que sempre entrava e mudava o jogo. Exatamente. A gente E não aí, tem esse quando reserva que era dá titular, não esperança. rendia igual. Não. Cara, olha só, esse aqui é o Ibo Vasco, a galera que acompanha a gente com mais frequência conhece bem, mas quem eventualmente está na live aí e não está acostumado, entra lá em ibovasco.com.br, entra pelo computador, viu? Conselho entrar pelo computador, que a tela do celular pequenininha, você não vai curtir tanto
quanto no computador. E aí, cara, aqui a gente tem algumas coisas, né? Isso aqui mostra a evolução dos jogadores segundo as nossas avaliações pós-jogo aqui no Expresso. E aí, cara, quando a gente bota aqui em mostrar técnicos, a gente tem aí um filtro das etapas, a era Carille, a era Felipe e a era Diniz. Durante boa parte do nosso Ibo Vasco, o Verratti foi isoladamente o mais bem cotado nesse gráfico aqui. E olha o que acontece se eu apagar todos e botar só o Verratti para a gente ter uma olhada. O que acontece com a atuação do Verratti com o Diniz, né? O Verratti sobe, estava ali naquela era Carille, com o Vasco jogando bem mais ou menos, e ele fazendo gol pra caramba, garantindo um mínimo de entrega do time naquela época, que não tinha bom futebol, mas alguma coisa estava sendo entregada, o Vasco consegue alguns resultadinhos, passa na Copa do Brasil, enfim. Vem o Felipe, ele começa a embicar, e aí, cara, com diferença de alguns jogos que ele marca, onde ele dá uma subidinha, ele começa essa queda livre, né, cara? Acho que quem, de alguma forma, vincula um pouco o futebol do Diniz, que a gente até debatia prévia a chegada do Diniz, né? Será que vai funcionar o Verratti no esquema do Diniz? Eu acho que o gráfico mesmo mostra que a gente tem visto essa queda de rendimento do Verratti. Eu acho que mais que isso também, cara, de alguma forma, esse jeito dogmático do Diniz, né, de não ele apostar numa forma de jogar e não abrir mão dela, era algo que estava incomodando muito a gente, né? Incomodando muito a torcida, né, Juninho? Uma parada assim de, pô, meu irmão, você precisa de opções, porra. Num time que você só tem 11 contadinho ali, ainda mais, cara. Você precisa saber usar o teu banco de alguma forma e as tuas estratégias de alguma forma para que você possa variar, porque senão é aquilo que o Danilo sempre chama a atenção. Pô, tu vai desgastar os teus 11 e morrer com substituição. Caramba, eu acho que o jogo de ontem serve para mostrar que o Verratti pode ser muito importante como uma dessas opções. O Vasco precisa vencer uma... Porra, o Juventude faz 1-0, Juninho, lá na Serra Gaúcha. Porra, 20 do segundo tempo, 1-0 Juventude e os caras lá fechadinho. Sei lá como é que joga o Juventude hoje em dia, né? Mas eu imagino que vai estar fechado esperando o Vasco. Se tiver 1-0 para eles vão estar com a bunda dentro do gol. Pois é, tudo atochado lá. Porra, 500 pessoas dentro da área. O Vasco não consegue construir, não tem espaço para construir, vai ter que chuveirar na área. Tu tem o Verratti no banco? Maravilha, né, meu amigo? Só que agora, se tu no início do jogo tem um Juventude que precisa fazer ponto em casa. O Vasco é um time de fim de tabela. Então, na cabeça do cara do Juventude meu irmão, temos que ganhar do Vasco em casa. Vem para cima, tem espaço? Talvez não seja o jogo para o Verratti. Eu acho que nessa quarta-feira, é quarta, né? Quarto jogo ou quinta? Quarta, né? Quarta-feira. Nessa quarta-feira, o jogo, eu tenho dúvidas do que o Diniz vai fazer, porque vocês bem colocaram coisa de hegemonia não, de hierarquia e a própria teimosia do Diniz, mas me parece que é um jogo que encaixa perfeitamente para o Vasco entrar num novo momento, meu amigo Juninho, que é essa porra, meu irmão, ir de acordo com o que o jogo pede, começar com o Verratti no banco e, eventualmente, tu usar ele no segundo tempo com toda... Porra, o cara é líder do grupo, o cara é líder positivo, o cara é foda pra caralho. Eu sou fã do Verratti. Mas, enfim, um pouco de cair também nessa... Deu certo, meu amigo Juninho. Vamos tentar de novo, né? Continua, né? Deu certo, continua. Eu também, cara, sou fã do Verratti e não concordo com a forma como alguma parte da torcida estava tratando ele, como um cara descartável, como se ele fosse o problema do Vasco. Enfim, mas torcedor tem muito disso também. E aí, depois desse 6-0, então, a galera que já era hater do Verratti, aí ficou eufórica, né? Falei que era só tirar o cara do time que ia melhorar. Acho que não é bem assim. Mas eu acho que, assim, tem muito também, cara, essa situação do Verratti, tem muito da nossa fase merda, que a gente se enfiou aí há tanto tempo, que aí vem um cara que, porra, foi importante pra caramba, decidiu pra caramba, quando a gente precisou, tava ali, evitou um rebaixamento, pô, a gente não cai em 2023 graças ao Verratti, se não tem o Verratti a gente tava rebaixado, e acaba tendo uma gratidão, sei lá, alguma coisa assim, às vezes até um pouco exagerada, que a gente não vê em outros clubes como o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, enfim. Pô, meu amigo, tu vai ali nos caras, pô, o Gabigol fez os gols mais importantes aí da história recente do Flamengo. Tava comendo banco, pô. Não tava rendendo, tava comendo banco. Tinha que mudar a forma de jogar, era reserva. E no Vasco tem todo esse cuidado. Acho que
pela merda que a gente vive, assim, tipo, pô, Exatamente. sem tirar o Verratti, e aí? Se o cara fica puto, mano. E aí, se o cara for embora, a gente vai conseguir arrumar outro? Acho que tem essa coisa, assim, não sei, que não deveria ter, cara. Futebol, o cara vai ser importante em outros momentos, que o Gustavo falou, cara. Pô, tem jogo que não é pra ele, pô. Tem jogo que não é pra ele, tem jogo que vai ser. Tem jogo, porra. Eu acho que jogo em São Januário é jogo pro Verratti. Principalmente quando tu vai jogar em São Januário contra as equipes da parte de baixo da tabela. Aí um Sport, um próprio Juventude, um Vitória, que não vai jogar para atacar o Vasco, os caras vão ali para segurar o empate em São Januário, vão ficar ali atrás. É jogo pro Verratti, pô. Cruzamento na área, vai chegar a oportunidade. Agora, pô, em jogos mais velozes, né? Onde o jogo igual de ontem, por exemplo, o Verratti acaba quebrando a bola. A gente viveu algo parecido com o Nenê, né, cara, no fim do ciclo do Nenê no Vasco. Porra, a gente via que o Nenê não estava na mesma rotação ali dos grandes jogos. Quando o Vasco pegava um Atlético Mineiro, por exemplo, porra, não dava pro Nenê. Aí a gente ficava todo mundo puto, caralho, tem que tirar o Nenê, não sei o quê. No jogo seguinte, o Vasco pegava o Curitiba em São Januário. Aí ganhava 2-0, um gol de falta do Nenê e um gol de cabeça que o Nenê cruzou. Então, assim, acho que são jogos e jogos. Nenê, que tá no Juventude, né? E ele meio que entendeu, né? Tava conversando hoje, spoiler aí do Expresso, eu fiz o cara a cara com o Matheus, repórter da Rádio Caxias, para a gente fazer toda essa comparação entre Juventude e Vasco para o confronto de quarta-feira. E aí ele falando, pô, o Nenê entendeu que ele fica no banco agora e entra aos poucos. Aí ele falou que agora sim ele tá entendendo. Aos 44 anos ele conseguiu Porra, entender. Mas ele é fominha. Não tem como não Mas ele entender era também, né? fominha. com Ele era 6 anos fominha de demais. atraso, né? 6 anos não, então, pelo menos uns 14 de atraso, né, porra? Mas ele sempre foi muito fominha, né? E aí, isso dele entrar e fazer o que ele fez lá no Barradão. Bater um pênalti com uma tranquilidade que talvez um jogador mais jovem sentisse a pressão. Tá lá o Nenê para bater um pênalti, uma falta. Mudou o jogo. Cruzamento dele, Sim. os 2 gols. É muito importante, né? Um jogador que motiva também o vestiário, né? E traz público também. Então, tem esse contexto que talvez o Juventude, e aí, pela característica do Juventude, de ser uma cidade menor, Caxias, de ser um time que ele entra no campeonato já brigando para não cair, mas muito pelo histórico do Juventude, tirando a época da Parmalat, Juventude sempre foi um time modesto financeiro, a exigência no Vasco, a pressão sempre no Vasco, acaba se descontando nesses jogadores que o Nenê, eu sei que muita gente não gosta, mas é um debate bom, que é um ídolo da torcida mais jovem, mas que acaba se voltando a permanência dele por ele não estar conseguindo fazer o mesmo que ele fez há 3, 4, 5 anos atrás. E eu acho que isso acontece bastante recentemente no Vasco. Jogador, como o Juninho falou, o Vasco tem essa dívida de gratidão porque o jogador realmente entregou, mas como ele não tem reservas à altura, não consegue fazer contratações, acaba tendo um desgaste desse jogador que foi bom há 1, 2 anos atrás e que aos poucos vai perdendo, né, o seu auge. Assim, eu acho que diferente de um Nenê da vida, tipo, não é nem que o Verratti esteja, tipo, gasto também, Exato, pô, até exato. Não é o porque, caso do pô, Verratti. esse ano o cara tá metendo gol pra caralho, sabe? Só que às vezes é só questão de posicionamento e estilo de jogo, como é o jogo do Diniz. E é isso que o Juninho falou, que eu concordo pra cacete também. Que é como, por exemplo, o Fluminense é grato demais ao Ganso, mas não é por isso que mantém ele como titular, independente de qualquer coisa. Como o Flamengo não manteve com o Gabigol, como o Botafogo não manteve o Tiquinho no ano passado. Por mais que em 2023 ele tenha sido, apesar de ter perdido aquele pênalti contra o Palmeiras, que teria resolvido o jogo. E, pô, ele foi muito, muito importante na campanha de 23. E aí, pô, no ano passado o Igor Jesus assumiu o protagonismo, né? E deu no que deu. Só que, tipo, os caras sabem ser gratos, só que colocam cada um no seu devido lugar em relação ao hoje, né?
Porque futebol é um momento, e a gente sabe disso, e merece jogar quem tá melhor, só que também depende do estilo de jogo. Mesmo o Verratti metendo gol quase todo jogo,